Fala galera, sejam bem-vindos novamente à coletiva do Tidico. Tô aqui com o Juba de novo em ligação. Dá um oi aí, Juba, dá um salve aí. Fala galera, fala Tidico. Hoje nós temos notícias tops aqui do São Paulo. Separamos várias, hein? É isso aí, tudo que tá rolando, muita coisa que tá acontecendo, tem novidade boa e nós vamos atualizar e passar pra vocês tudo aqui nesse vídeo recheado de informações e de notícias do nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube. Bora pro vídeo, deixem esse laquinho aí. E aí, Juba? Isso aí, likeinho vai ser muito bom. Tidico, ontem nós falamos sobre o Coronado. Sim, E nós sim. não tínhamos ontem ainda a rescisão oficial do Coronado no momento da gravação do vídeo, né? Ontem ele tava pra rescindir. Cara, além dele ter rescindido, o que me pega é que ele rescindiu e abriu mão dos valores. Eu não sei até que ponto é verdade a notícia, mas eu achei que ele ia receber picado. Em vez dos caras pagarem 1 milhão e Você 400 quer porque 1.700 quer por esse mês. Coronado, né? Você quer porque quer esse Coronado. Eu quero. Ainda mais podendo eu ofereceria 500 por mês pra chegar a 700 por mês, salário do Ferreirinha, pra ele jogar por ali. Eu queria. E você? Então, assim, concordo que é outra coisa, completamente diferente. Gente, os valores do Coronado passam a ser completamente outros. Foi coisa que nós falamos, inclusive, no vídeo anterior. E aí, Juba, já tem uma questão que é o seguinte. Galera, prestem atenção nisso, porque já estão falando, e é óbvio que iriam veicular esse tipo de coisa em relação ao Crespo. Só que assim, o que acontece é que já tem muito boa impressão da diretoria e dos jogadores em relação a esses pequeníssimos, né? Não deu nem 3 dias de chegada do Hernan Crespo. E pra mim o Crespo seria o cara pra fazer esse Coronado jogar no São Paulo, caso interessasse, né, Juba? Eu entendo o que você fala aí do Coronado e tal. Pra mim, muito bom, tem aquele bom chute, aquilo que nós conversamos realmente sobre ele. E a questão financeira, Coronado desvalorizadíssimo, né? Desvalorizadíssimo. Exato. Além de desvalorizado, nós temos que lembrar que ele não jogou no Corinthians por causa do Garro e do Mas Depay, vai jogar no São Paulo com o Oscar? Porque assim, o Oscar agora, além de tudo, e isso é uma das coisas que precisa ficar claras, é que nós ganhamos o Oscar de reforço. Já tem um reforço assinado com o São Paulo, que é o Oscar. Jogador que não estreou pelo São Paulo, o que é um absurdo. Jogava de volante. Quando jogava de meia, quando você fala, mas esse aqui, aí vem, né, jornalistinha, não, ele tá de meia, ele tá de ponta esquerda. Mesmo se estivesse jogando de forma ofensiva, jogava marcando. Então, nós ganhamos, com um técnico, a gente ganhou um Oscar novo, um Lucas novo. Então, assim, o Coronado passaria a ser peça importante porque o Matheus Alves saiu. Mas Não só por isso. Mas o Oscar também não aguentaria jogar todos os jogos, né? Não aí seria. aguenta. Nós temos 3 competições simultâneas que tem que colocar o Luciano de meia. Isso ninguém mais aguenta pensar nessa possibilidade do Luciano de meia. E o Crespo também não. O Crespo foi um cara que tirou o Luciano da meia, né? Sim. Mas sim. esse é o Coronado e ainda tá na fase especulativa. O que o São Paulo tem mesmo é que ele fez uma proposta pelo Biel, né? Mas já falamos disso. O São Paulo, ele teve agora, Tidico e galera, a desistência oficial na contratação do Juan Tressoldi. E com isso, pula já pro São Paulo com uma necessidade de ter um terceiro zagueiro reserva. Outra coisa que aconteceu hoje, as notícias de hoje, são que o Crespo realmente colocou o sistema de 3 zagueiros. Então, em tese, precisamos de 6 zagueiros no plantel. Arboleda, Lanfranco e Ferrarese, Sabino. São 4, tendo talvez um Igão na base. E o Gustavo Medina, da Ferroviária, que passa a ser uma opção. O que você acha aí? Você também usaria o Matheus Belém, que é nosso, voltou da Chape? Usaria. Está para ser... Usaria, mas ele tá em maus lençóis ali, hein? Mas foi o Crespo que falou. Mas você viu que o Matheus Belém tá pra ser negociado? Porque não vai ter chance, mais ou menos? Você viu uma coisa assim? Pode sair. O Matheus Belém e Pedrinho Vilhena, eles não fazem eu não concordo. Dos planos do São Paulo. Eu não concordo. Do Crespo, do São Paulo. Tá, então, eu não concordo com isso. Eu acho que o Matheus Belém poderia ser usado sim. Pra reserva, sabe? Pra reserva, o Matheus Belém poderia ser usado sim, mas é como você falou, o Juan Tressoldi tá definido, viu, gente? O que chega aí é que tá definido, o Juan Tressoldi não vem pro São Paulo.
Falaram aí da situação do Pegou empresário. muito mal, né? Né, então, e eu já vejo gente querendo passar panos quentes em uma história ridícula. A verdade é que fizeram um exposed, né? Vazou, teve um vazamento, ninguém esperava. Tá, a verdade Mas é que explica pra galera que, tá- que o Rui Costa, Isso, ele tá- é cunhado do com empresário do cunhado, Juan com cunhado. Tressoldi, né? E falam, tem ligações ali, falam que não teve nada a ver, por mais que tem ligação familiar, tem ligações. Do Rui Costa com a empresa de agenciamento do Juan Tressoldi, né, com profissionais ligados ao Juan Tressoldi, falam que não tem nada a ver, que não foi por isso que ele veio ou porque queria continuar. Só que ele pegou mal, todo mundo viu que isso extrapolou o nível do aceitável. E aí o São Paulo, a gente viu uma insistência muito grande pelo Juan Tressoldi. E aí a gente analisava a situação, não é barato. O cara não é barato, 25 milhões num zagueiro e outra, tá machucado. Eu acho que o que pegou mais Jubi, todo mundo que tá assistindo aí, é que o Juan Tressoldi tava machucado. Mas agora tá definido, Tressoldi não vem e agora é meio que já tá escancarado isso que o São Paulo vai contratar o zagueiro. Eu utilizaria o Belém. Numa questão de reserva, eu utilizaria o Belém, acho que ele pode ser um zagueiro interessante, mas não. São Paulo tem o Arboleda, Alan Franco, Ferrarese, Sabino e vai contratar mais um. Surge o nome do Medina aí, Ferroviária, né? Surge o nome do Medina, mas o São Paulo vai contratar mais um zagueiro. Pode ser esse Além do Medina, talvez não, né? Aí pode realmente alguém da base surgir do nada aí, como... Mas era o Belém, né? O da vez era o Belém. Seria o Belém. Então. É que o Belém, ele também tá em declínio, né? Porque quando você não joga na Chape, algo tem aí. Então vai saber o que tá acontecendo. Mas assim, zagueiro, São Paulo gosta de comprar, volante. Então, certeza que 2 zagueiros devem chegar aí. Se não chegar 2, chega 1, certeza. Ô, Tidico, galera, o São Paulo, ele tem um dilema, antes de falar de PP, do Matheus Menezes, né? Muito importante aqui. O São Paulo ele tem 2 dilemas, não é um, são 2 dilemas. Um deles é esse lance aqui do Rian Francisco. Você, Tidico, quem que você escalaria de centroavante? Porque hoje o São Paulo ele tem 3 postulantes ali ao cargo de centroavante, a vaga de titular. Além do Caleri, obviamente machucado, nós temos o Dineno, o André Silva e o Rian também. O Crespo, ele na primeira coletiva de apresentação, ele falou que Rian que vai jogar, não importa idade, não importa nome, não importa nada. Sim. O André Silva, nós já vimos que é um bom jogador. E o Dineno é um cara que pode ser interessante. O Rian Francisco, nós não sabemos o que esperar dele. Ele pode ser um fenômeno. E ele deu sinais de que ele é um fenômeno. Contra a Portuguesa, contra o Vasco. Foram pouquíssimos minutos. O que você acha que o Crespo vai fazer? Eu tenho uma posição aqui que o Rian Francisco ele vai ganhar essa posição não no primeiro jogo, mas logo em seguida. Eu também acho. O que você acha? O Rian Francisco Engraçado você falar isso. Nós nem conversamos sobre isso, viu, gente? Nem trocamos uma palavra, né, Juba, sobre isso. Não, nunca. Não, nunca não. Não, nunca não, mas agora. E interessante você falar isso porque eu também acho que o Crespo vai usar agora o Rian Francisco. É porque assim, o Crespo conhece futebol. Perdão, gente. É uma coisa que não dá pra segurar. Tô com muita boa impressão do Dineno. Acho que o André Silva não vai ter toda a titularidade que a gente estava acostumado a ver, pelo menos com o Zubeldia. Tudo bem que o Zubeldia não tinha o Dineno, mas eu acho que vai ter bastante do Dineno. Me causou boa impressão, mas não tem como... Só te falando um negócio aqui. Quando o Zubeldia teve Dineno e André Silva, ele, pra tirar no segundo tempo, ele tirou outros caras, manteve o André Silva e colocou o Dineno. Sim. Depois ele colocou o Rian junto com os 3. Eu lembro disso. E o Rian que fez o gol. Eu lembro disso. São coisas assim inaceitáveis, né, em relação a futebol. Mas o Dineno, eu tenho uma boa impressão, mas eu acho que não vai ter como segurar o Rian. O Crespo, ele é o cara para colocar o Rian, para fazer tudo aquilo que a gente esperava com o Rian. E é muito triste isso que aconteceu. É bom e ruim, né? Foi muito bom por ter demitido o Zubeldia agora e a gente ter uma nova vida na Copa do Brasil e na Libertadores, coisa que já estava perdido, né? Com o Zubeldia. E é triste saber que o Rian não está voando. Porque se o Crespo tivesse no São Paulo em março, por exemplo, fevereiro, tava voando já estava voando, porque nós pegamos oportunidades ali excelentes para colocar o time reserva ou já para dar a confiança, a bagagem, a rodagem para o Rian Francisco. Então, pra mim, não vai ter como... Sobretudo no Paulista, né? Então, o Crespo não usava. Exatamente. Eu acho que num primeiro momento o Crespo, pra não causar
mal-estar, pra chegar ali com pés no chão, ele vai chegar e colocar um André Silva de centroavante, por exemplo, no próximo jogo. Ele vai chegar e mete um André Silva. Só que depois, se o Dineno tiver condições, acho que o Dineno já assuma a titularidade, e eu acho sim que o imediato, que vai começar a entrar quase todos os jogos, é o Rian Francisco. Não tem como segurar. E o Crespo, ele não é um cara, ele tá com muita moral. Ele chegou justamente pra isso, pra não fazer essa médiazinha, é um cara que impõe respeito, é um cara que sabe fazer essa transição. Sim. Então o Rian é o cara pra jogar, Juba, agora com o Crespo. Concorda? É o cara pra jogar. Me diz uma coisa, a outra discussão que surgiu recentemente na torcida do São Paulo é em relação ao Wendel, né? Porque o Wendel ele veio pra ser o cara. Não era pro Enzo Dias ter que roubar o posto ali, ganhar a posição e tal. O Wendel ele tem 31 anos, cara. E ele então, não é barato, né? Não é nada barato. Não, muito caro. E é nosso. O Enzo Dias não é nosso. Então, o Wendel, ele é um cara que jogou no Porto, Bayer Leverkusen e Seleção Brasileira. Ele vem pro São Paulo na mesma pegada do Oscar e do Lucas Moura. Ele não vem pra ser qualquer um. Exato. Né? E aí o cara se escondeu numa sombrinha aí que não dá pra entender, tendo 31 anos. Então agora, qual que deve ser a postura do Crespo e da torcida do São Paulo e da diretoria para com o Wendel? Então, tá bom ele ficar no lugar do Patrick Lanza? De jeito nenhum. Ou ele vai ter que vir pra ser mais que qualquer um? De jeito nenhum. Belo ponto aí que você tocou. O Wendel, ele precisa ser cobrado. O Wendel, ele precisa, não é assim. Eu sei que vocês vão comentar, vocês vão colocar nos comentários. Te digo, esse Wendel não tá jogando nada, esse Wendel não vale. Eu concordo, ele não tá jogando absolutamente nada. Só que isso não pode ficar assim. O cara ganhando o que ele ganha. Eu já ouvi coisa de 900. Eu já ouvi coisa de 900 milhões, Juba. Eu já ouvi coisa de 900 milhões. 900 milhões não. Não, milhões? 900 mil. 900 mil por mês. 900 milhões ia ser caro mesmo. Não, para de zoar. 900 mil por mês. Pode ser. Eu também ouvi. Eu já ouvi coisa de 800, 900 mil. Então não pode deixar barato. A gente não pode chegar e simplificar que esse cara não pode jogar. Precisa extrair alguma coisa dele. A gente sabe que o Wendel era um bom jogador antes de chegar no São Paulo. Concordo que ele não tá jogando nada, mas ele precisa cobrar desse cara. Ele precisa jogar. Isso é uma peça. É um jogador, é um reforço que foi contratado não igual o Sabino. Não igual o Sabino e o Cedric. Vamos ver como é que vai ficar, não gastamos nada. Vamos ver, o São Paulo não tá pagando nada. Se ele for bem fisicamente, sabe aquele contexto de vamos ver? O Wendel, a contratação do Wendel foi o oposto disso. O Wendel chegou como um dos medalhões. Então precisa colocar esse cara pra jogar. Tem que ter cobrança. O Crespo precisa achar um jeito de fazer ele jogar. Nós não podemos simplificar e, esse cara não pode entrar, não podemos olhar pra cara dele. Os valores que foram gastos, esse cara ele precisa dar algum retorno. E tem que ser em campo. Eu adoro, né? Eu prefiro 1000 vezes o do Enzo Dias no momento. Mas o Wendel precisa estrear também. Dá até pra gente olhar o copo meio cheio em relação a isso, Juba, porque todo mundo piorou com o Zubeldia. Todo mundo foi mal. Todo mundo foi mal com o Zubeldia. Mas o Wendel não piorou, ele já não vinha jogando. Já não vinha jogando. Né? Acho que ele fez um jogo bom, depois foram quase todos ruins, né? Precisa melhorar. Sim, é fato. Ô, Tidico, tem um rapaz chamado Matheus Menezes, centroavante da equipe de base do São Paulo, que começou a brilhar e chamou a atenção. Você acompanhou? O que acontece agora? O São Paulo ele tem feito vendas muito ruins, né? Da equipe de base. São jogadores que saem muito desvalorizados, como o Ângelo, como o Matheus Alves, como o William Gomes, e outros que vão embora de graça, como o Thales Vander, Vitinho, Luizão, Enzo Boer, Palmberg, o Neverton, 20 milhões de reais para mim é de graça, tá jogando já na Champions League, já vai jogar logo. Queria saber o seguinte: o que nós podemos esperar de um jogador igual o Matheus Menezes do Sub-20, cara? É jogador pro São Paulo? Você tem acompanhado ou ainda é pra esperar? Nós temos o Rian, né? Talvez seja pra esperar ainda. Temos o Rian, mas nós podemos esperar tudo de bom. Gente, Matheus Menezes, centroavante do Sub-20, já ganha destaque. Tem feito golaços, já tá ganhando destaque. E aí o São Paulo, ele... É muito bom tudo isso que acontece no São Paulo. Júlio Casares veio recentemente falar que não vendeu o elenco da Copa. Não é o elenco, né? Não quis mexer no elenco e 3 jogadores ali o São Paulo teria em torno de 260 milhões de reais com 3 jogadores. Então um jogador igual o Matheus Menezes, ele é tudo de bom. Ele, com o Crespo sendo o técnico de São Paulo, nós estamos entendendo que vai aumentar a competitividade de forma saudável em relação à qualidade de jogo, qualidade
qualidade de futebol para centroavante. Estamos esperando que o Crespo saiba, né, fazer uma análise melhor do que qualquer um com centroavante. Matheus Menezes é esse atacante que vem fazendo gol e as vendas futuras, né? Aí é estranho, né, Juba? Porque dá até pra citar o Evangelos Marinax. Porque cadê o Evangelos Marinax? Tem gente já falando que o negócio micou. Eu acho que vai acontecer, né? Só que por que o São Paulo tá fazendo o que tá fazendo com a base com a chegada do Evangelos Marinax? A gente vê uma questão curiosa em relação a quando que vai assinar o contrato? Quando que vai entrar em vigência essa parceria do São Paulo com os jogadores da base e entrar em vigência esse plano da base com o Evangelos Marinax? Não dá para nós fecharmos os olhos com a venda do Ângelo recentemente, do Matheus Alves. Nós estamos esperando, foram vendas assim abaixo. A do Ângelo talvez não, isso a gente pode ficar comentando. Muito abaixo. Você achou? Vai dar quase 36. Vai dar quase 36 de reais. Mas 16 muito anos, abaixo. não jogou. Podia não ser bom. Não é não ser bom, podia não vingar. Podia não vingar o Ângelo. Sei lá. Eu acho que o São Paulo tá passando vergonha. Se o São Não, Paulo eu também começa a fechar a casinha pra venda aqui, acho que os caras aumentam esse valor. A do Moreira, o William Gomes, Matheus Alves, eu concordo com você, é inaceitável. Então eu Quem acho paga 4 milhões quem paga 4 milhões de euros em alguém paga 6, paga 7. Concordo, É quase o dobro. concordo. Para os caras não faz diferença lá. A moeda deles é euro. Concordo. Ah, o que muda pra gente? Nós pagamos 10 milhões no Nicão. Se o Nicão custasse 10, ou 11, ou 9, dava no mesmo no fim do ano. Então acho que nós estamos vendendo muito barato. Ô, Tidico, tô sabendo aí que Não, o mas São eu não Paulo acabei. coloca Eu não acabei com o Matheus ainda. Ah. Só pra concluir, o Matheus Menezes ele é toda a diferença. Vamos deixar em aberto a questão do Marinax, mas o Matheus Menezes ele faz toda a diferença. Em campo, menino novo, ver como o Crespo vai lidar com esses jogadores e essa transição da base que precisa acontecer e depois as vendas futuras, Juba. A gente olha o que é Antony, Casemiro, David Neres e Morato, muitos outros, Sara, que o São Paulo fica o tempo inteiro ganhando dinheiro. Então é outra peça importantíssima. Rian, né? O William Gomes futuramente, sei lá. Sim. E o São Paulo teria colocado um prazo e tá esperando agora o Sporting responder e o Biel, né? Eles responderam a proposta agora nessa semana. O São Paulo tá esperando por um desfecho de ter esse ponta de lança, né? Que é quase que um atacante que corre pelas pontas, mas também faz a meia ali, por ali o Biel. O São Paulo tá esperando pra essa semana. O que você acha? Fecha e fechando, você gosta? Eu gosto. Preferiria o PP, né? Você ia falar do PP? Você trouxe alguma coisa do PP? Trouxe. Daqui a pouco você me fala do PP. É que o PP ele é bem ponta esquerda mesmo, podendo ser ponta direita. O Biel, eu vejo ele mais ali flutuando. É de ali numa ponta posição também. que jogava o Kaká. O Biel acho que é mais a característica do Lucas Moura, né? O PP é mais a do Ferreirinha. Acho que seria por aí. Pode ser. Eu gosto do Biel. Não acho que seja um craque, mas eu acho que poderia ser um jogador interessante. A gente vê, né, jogadores da base que às vezes a gente está depositando muita confiança, muita esperança e às vezes não dão conta do recado. Não tô falando do Lucas Ferreira, eu boto muita fé nesses garotos, tá? Mas a gente vê isso acontecendo. Às vezes, por exemplo, o Ferreirinha, ele é um jogador que não era da base, era um jogador novo, mas já vinha com experiência. E o Ferreirinha, ele é um jogador que faz a diferença. Acho que o Biel seria uma contratação parecida. É um cara novo, rápido, né? Que a gente teria essa armadilha, essa impressão de falar, pô, mas pra que trazer o Biel? Tinha o fulaninho de tal na base que é igual. Às vezes não, né? O Ferreirinha não era igual a ninguém. O Ferreirinha ele chegou jogando. Era um jogador premium e bem jovem. O Biel eu gosto. Eu acho que não é um craque, mas eu acho que poderia... Eu acho que é um cara que... Sendo contratado... Porque o São Paulo tá esperando resposta essa semana já. Já tá esperando resposta do Sporting. O Sporting, né? Sporting. São Paulo tá esperando resposta do Sporting já. Pra mim seria uma boa contratação. E o que é curioso desse caso aí é que se o São Paulo não fecha também, o São Paulo ele tem obrigação de trazer um meia, né? O São Paulo, ele inclusive tem a empresa patrocinadora que pode trazer um meia, que é do nível do Oscar. Aí é o Coronado, Dybala, aí é o Coronado que você quer. Não, ou o Dybala, né? Daqui a pouco a gente fala do Dybala, tava vendo o Di Maria ontem também. Então tem uns nomes aí que poderia ser esse novo Oscar. Mas o PP... A venda dele é uma venda assim que até o Porto tá louco, né? Então, que tá... Desculpa, o Porto tá aloprando, né? Só venda. Então, O Porto tem um jogador emprestado. Será que o São Paulo fez uma relação boa com o Porto? O São Paulo vendeu o William Gomes a preço de banana e o São Paulo emprestou o Moreira lá. Deu o Moreira Será e que deu... o Porto é tão...
Será que o Porto é tão irredutível a emprestar um PP pro São Paulo, caso o São Paulo... Porque o São Paulo sondou o PP. O que eu vi Será que seria realmente impossível você negociar e falar, me empresta? O que eu vi foi isso aí mesmo. O que eu vi foi exatamente isso. O São Paulo foi atrás do PP, vários outros clubes também foram. O Porto parece que não quer ficar com ele lá, só que também não quer emprestar. O Porto não quer emprestar, o Porto só fala em vender o PP. E aí falam de um valor... 25 milhões de euros, entre 20 e 25 milhões de euros, o que dá mais de 100 milhões de reais. Então não existe uma coisa dessa, né, Juba? Não existe um negócio desse. Dá quase 150 Você vai me desculpar. Dá 150, dá mais de 150 milhões de reais, ou 25 Então, milhões de euros. vocês vão me desculpar, não existe um negócio desse pelo PP, tá? Vocês vão me desculpar. E o PP não joga mais com o Ferreirinha, né? Não, ele é tipo Ferreirinha, né? Ele veio do Grêmio. Era Grêmio, não era? Ele é o novo Ferreirinha. Era. Mas ele é bom. Grêmios, Ele é bom, acho ele bom. Não, ele é o novo Everton Cebolinha. O Cebolinha saiu, o PP foi pro lugar do Cebolinha, entendeu? Depois o Ferreirinha ele tenta, mas o Ferreirinha nunca foi um titular consagrado do Grêmio. Mas o PP é o novo Cebolinha, e o Cebolinha que tá no banco do Flamengo também, e hoje não aparece nem na fita, joga Luiz Araújo e tal. Então acho que é isso, cara. O que eu tinha pra falar tá aqui, tá separadinho, e você agora encerre à vontade. Valeu, Juba. Valeu. Acho que foi isso. Foi bastante tema, bastante atualização pra galera, e é isso aí. O vídeo hoje foi esse. Valeu, Juba. Valeu todo mundo. Se inscrevam aí, ativem as notificações. Até a próxima. Valeu, gente.